Olá, muito bom dia para você. Sejam bem-vindos no Ar Brasil, etc e tal, nesta manhã de sábado aqui na tela da Band. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos juntos nos próximos 30 minutos, né, Carlos Moraes? Bom dia. Um abraço, Vicente, a você, a todos os telespectadores. Um ano de Brasil, etc e tal, aqui na Band. Estamos recebendo um convidado muito especial na comemoração deste primeiro ano do programa. Estou falando do ex-governador Roberto Requião. Dispensa maiores apresentações, mas eu tenho que falar, né, para aqueles mais jovens, aqueles que estão agora ligando a televisão ou seguindo nossas redes sociais, que Roberto Requião foi prefeito de Curitiba, deputado estadual, secretário de Estado, é jornalista, advogado, urbanista, foi governador por 3 mandatos, senador por 2 mandatos, foi presidente da Eurolat, representante do Brasil no Parlasul, e eu não quero me estender mais, porque se eu ficar falando aqui do currículo do nosso... Pode acrescentar o Parlatino. Parlatino, que era o Parlasul, que era em Montevidéu, e o Parlatino, que era no Panamá. É verdade. Então, diante desse conhecimento do senhor nas políticas internacionais, né, a primeira pergunta, Vicente, em relação ao tarifaço do Donald Trump. O Brasil está se comportando da melhor maneira possível? Esse é o caminho para tratar esse tarifaço que veio goela abaixo contra o Brasil e a Índia? A rigor, o Brasil está se comportando como sempre se comportou. O Brasil está fazendo a política do rentismo. Há muito tempo que o Brasil vem fazendo isso sem o Trump estar na presidência dos Estados Unidos. O Brasil admitiu a venda da Vale do Rio Doce. O Brasil vendeu 64% da Petrobras, pouca gente sabe disso. O governo brasileiro, ultimamente, em parceria com o governador Rato aqui do Paraná, vendeu a Copel. Fez o pedágio ser financiado e adquirido pelas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, aonde até o ex-ministro do Bolsonaro mandou o seu dinheiro, uma quantia enorme nas Ilhas Caimã. É isso que tem acontecido. O Brasil inventou a privatização da Sanepar, que é a melhor empresa de saneamento do país. O Brasil agora vendeu o Porto de Paranaguá, o terminal de grãos de Porto de Paranaguá, para uma americana, Cargill, que é uma empresa pessoal, ela não é nem uma empresa de capital aberto. Então, este jogo da privatização e da jogada na rentabilidade de tudo é um jogo antigo desde o Fernando Henrique Cardoso. Então, por isso eu digo, o Trump, o que ele faz? Ele está numa confusão danada nos Estados Unidos. Ele apostou tudo no investimento da China, que tinha mão de obra barata e trabalhadores treinados, e de repente a China adquiriu experiência, não precisa mais da experiência norte-americana, está praticamente independente no mercado mundial, é o grande tigre do mercado mundial, e o Trump está tentando readquirir o espaço que os Estados Unidos tinha antes, na produção. Está numa situação terrível. Então, estamos vendo, na verdade, uma guerra entre os Estados Unidos, guerra entre aspas, entre comilhas, entre os Estados Unidos e a China, no domínio do comércio do mundo. Essa guerra é uma guerra fiscal, né? Mas o Brasil tem se comportado bem ou existe algum caminho mágico aí para se livrar? Que o Brasil fez a mesma coisa. O Brasil está entregando as suas empresas estratégicas há muito tempo. Foi o Lula que vendeu a Petrobras, o Lula e o Fernando Henrique. Mas foi o Lula e o Fernando Henrique, além de Bolsonaro posteriormente, que venderam empresas públicas indispensáveis para o crescimento do país. Você veja, hoje, 1 litro de combustível, eu falo de gasolina ou de diesel, custa numa refinadora, depois de ter sido extraído do solo brasileiro e refinado numa refinadora brasileira, cerca de R$1. E ele está sendo vendido por quanto numa bomba? Porque o Brasil está vendendo combustível com base no preço internacional, não no preço de extração. Por que ele está fazendo isso? Porque 64% da Petrobras já foram alienados para o capital
estrangeiro, capital privado. Então, essas coisas têm que ser entendidas. Eu não entendo muito bem a reação do governo. É evidente que eu me coloco a favor da defesa do nacionalismo e da soberania. Mas quando essa defesa me tem como parceiro de grupos que estão vendendo o Brasil, eu já não entendo mais nada. Eu acho que nós temos que garantir a propriedade de empresas estratégicas brasileiras na mão de brasileiros. Mas eu não vejo o governo fazendo isso. Mas vejo um discurso nesse sentido e uma prática compatível com a internacionalização. Indiscutivelmente compatível com a internacionalização e não com a nacionalização de tudo. O senhor que tem muita experiência, eu vou fazer uma pergunta que certamente os telespectadores também gostariam de saber. Existe alguma expectativa, uma perspectiva de o Brasil conseguir diminuir carga tributária, que é uma das maiores do mundo, na sua opinião, na sua experiência? Bom, para começo de conversa, não temos carga tributária maior do mundo. Não sei de onde se tirou esse dado que você está colocando na mesa. Nós não temos. Nós não somos esta exceção cantada em prosa e verso pelo Donald Trump. Não tem sentido isso. O Brasil tem feito o jogo a favor do rentismo. Mas nós temos não um da coro produção. aí que reclama da carga tributária, Bom, quem da reclama- máquina do governo. E os que reclamam são os que não pagam nada. São esses que têm isenções tributárias simplesmente fantásticas. Só o Paraná, pegar um dadozinho aqui. O Paraná, você não tem dinheiro para dar uma melhorada no salário dos professores. Mas tem de 18 bilhões a 21 bilhões de isenção tributária para empresas que foram escaladas no governo do Rato, no governo do Beto, com a participação daquele menino lá de Maringá, o Ricardo Barros, porque eles achavam que esse era um caminho. Eu acho que não é. Então, não existe essa hipótese da gente estar entregando e estar com tributos muito altos. Eu, quando fui governador, você trabalhou comigo na televisão do Estado. Eu zerei os impostos da microempresa. Microempresário não pagava nada. E fiz uma tabela de impostos reduzido para as pequenas empresas. Havia aquela crise de aumento de custo. Chamei o pessoal dos supermercados e das grandes lojas. E reduzi o ICMS deles de 18% para 12%, mas dizendo, o Estado pode fazer isso. Mas se vocês subirem os preços, eu volto a cobrar o ICMS anterior de 18%. E nós conseguimos baixar os preços de uma E a forma... União não pode fazer isso? Pode que o senhor fazer a fez? mesma coisa e não faz. Aqui eu queria te dizer por que a União não faz. Por que a União, que produz petróleo a R$1 o litro, tanto o diesel quanto a gasolina, cobra 16, 17 na bomba? O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora, é verdade. Mas, mesmo assim, a Petrobras está cobrando um preço absurdo. Governador, o Congresso virou uma torre de Babel. Eu escutei mal, uma torre de bordel. Torre de bordel, torre de Babel, ninguém se entende. Nós temos lá um projeto importante que é para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? O senhor teve essa visão lá atrás de que é preciso distribuir a renda. O presidente Lula está agora com esse discurso que o senhor fez lá atrás, eu me lembro disso, né? Que é preciso distribuir, que é preciso isentar o pequeno, que é preciso melhorar nos impostos, como o senhor fez. O Congresso não está preocupado com isso? Os nossos representantes do Legislativo? O que falta, Carlos, para ter um jogo honesto com vocês dois aqui na mesa, é um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Se o governo tivesse um projeto claro de desenvolvimento, ele não perderia a votação como ele perde no Congresso. Como não tem projeto algum, cada um tenta votar a favor de uma emenda que pode viabilizar a sua reeleição e do negócio que seja favorável a ele ou às pessoas que financiaram a sua campanha. Esta ausência absoluta de projeto é o grande problema do Brasil. Então, daí, cada um vota conforme o seu interesse pessoal ou o interesse do seu financiador. Esse é o problema. Porque quando eu fui governador, vocês lembram? Eu nunca tive maioria na Assembleia Legislativa, mas nunca perdi uma votação importante. Eu nunca fui, por exemplo, viabilizar um financiamento fora do Brasil e eu acho que eu não levasse a oposição comigo para saber para que eu estava pedindo dinheiro, para quem e como é que as coisas se davam. Eu nunca perdi uma votação na Assembleia, porque nós tínhamos um projeto claro de governo e o pessoal votava com a gente. Essa história de que só tem canalha no governo federal é uma conversa mole, na minha opinião. O que não tem é projeto claro de governo.
Porque não é só canalha que tem no Congresso Nacional. Mas quando não tem projeto algum, eles ficam dizendo, bom, se nós só fazemos o que esse pessoal que está no governo quer, eles vão eleger os seus deputados e nós não vamos nos eleger mais na posteridade. Então o Congresso se transforma nesse mercado que você conhece hoje. Muito bem. Governador, lembrar um pouco, né, dos tempos de governo aqui, da escolinha de governo, que, aliás, muitas pessoas até hoje falam com a gente, né? Perguntam o tempo bom da escolinha de governo. Conta pra gente, governador, tem saudades? Claro que tenho. Era uma tentativa reiterada de fazer com que o governo inteiro entendesse o projeto do governo e jogasse junto. E nós trazíamos também os parlamentares, para eles saberem que quando estavam votando a favor da compra de 2.500 ônibus para transporte coletivo, eles estavam votando a favor de um projeto para o Paraná inteiro. Eles podiam voltar para o interior e dizer, olha, estamos renovando a frota com o nosso voto e o nosso apoio. Não era o governo que saía na frente sonegando a importância dos deputados. O governo abria a perspectiva dos deputados se apropriarem também de projetos que eles participaram e anunciasse como uma vitória do parlamento. Funcionou de forma extraordinária. Agora, sem projeto de governo, vira uma zona. Você veja, nós estamos aí, o governo do Rato está quase pela metade, o segundo governo. Ele vendeu a Copel, com apoio do Lula. Eu fiz uma briga monumental para manter a Copel nas nossas mãos. Eles queriam privatizar a usina de gás de Araucária, vocês lembram disso? Eu e o Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal, fomos à França, no Tribunal Arbitral, defender a Copel nas mãos do Estado e conseguimos que ela ficasse nas mãos do Estado. Nós fizemos, no nosso período, duas hidrelétricas médias e uma pequena hidrelétrica na saída ali, cara de Guarapava, uma pequena hidrelétrica na saída da usina. Nós trabalhamos para produzir energia e baixar o preço. Nós conseguimos a energia mais barata do país no período que estivemos no governo. Agora nos venderam a Copel. Fizeram o quê com o dinheiro da venda? Fizeram festa. Vamos fazer 20 quilômetros numa praia, deram para um outro prefeito que tem bastante voto lá, um dinheirinho para ele construir um pátio de recreio para os funcionários públicos, nada que seja vinculado de uma forma correta ao projeto de desenvolvimento do Estado do Paraná. Está uma zona, falta de proposta de governo. E o governo está bem. Agora, fazer diferente, trabalhar para o povo, funciona também. Porque eu saí com 83% de aprovação do governo. 83,5% de aprovação. A propósito, quer dizer, o senhor sempre, nos 3 mandatos, né, sempre teve uma avaliação extraordinária, sempre esteve entre os 3, 4 principais governadores do Brasil, né, os melhores governadores do Brasil. O senhor deu uma declaração recentemente que o PT... O senhor sempre gozou de muita popularidade, tanto é que o senhor foi prefeito, deputado, 2 vezes senador, 3 vezes governador. Mas na última eleição, né, o senhor agora recentemente deu essa entrevista dizendo que perdeu o que tinha por causa do PT. Foi um mau acordo, uma má coligação, o senhor errou? Não fiz acordo com ninguém, foi uma posição política. No processo que participamos da última eleição, era a manutenção do PT, que me dizia e dizia a todo mundo que ia mudar a política, ia pronunciar a palavra desenvolvimento do Brasil novamente, fazer o país crescer, e o outro lado que era o lado do Bolsonaro, que era uma coisa simplesmente bárbara. Não havia projeto algum, era vender Petrobras, vender todas as empresas públicas, era uma coisa sem sentido algum. Então, a minha obrigação como brasileiro era apoiar. Eu não podia ser candidato, não tinha partido, meu partido tinha virado uma banca de negócio para o MDB. O MDB se transformou numa porcaria, está acabando, né? Eu espero e suponho que não me elegerá ninguém mais na próxima eleição, nacionalmente e estadualmente. Então, eu tive que tomar uma posição. Agora, esta posição me fez sofrer o desgaste do PT também. E esse desgaste fica maior quando eu assumo uma posição esperando que o Lula cumpra alguns compromissos que ele assumiu conosco, não é comigo, não é pessoal, não. Por exemplo, compromisso com o pedágio. Lembra dele no palanque? Não custará mais que R$5, estou aqui com o Requião e tal. E, de repente, ele entrega o pedágio para as Ilhas Caimã.
numa concorrência absolutamente inexplicável. De repente, ele apoia o PPI da Sanepar, que é a melhor companhia de energia, de tratamento de água do país. Ele apoia a venda. Ele apoia a venda do Porto de Paranaguá. Eram lutas nossas, que nós lutamos internacionalmente. Eu fui com o Fachin à França defender os interesses do Brasil. Ganhei as paradas. E daí, vamos apoiar o Lula para que isso não continue de uma forma desvairada. E o Lula faz aquilo que a gente achava que não podia ser feito de forma alguma. Então, este erro de condução do governo Lula me joga para baixo também. Eu vi as últimas pesquisas aqui no Paraná. Rejeição ao Lula, 71%. Em Curitiba parece que 63%. No estado inteiro, 70 e poucos por cento. Não me acordo exatamente do número da empresa. É difícil a esquerda ganhar aqui no Paraná. É difícil porque está fazendo o jogo da direita. E a direita hoje aqui tem 48 rádios. São as rádios do rato. E tem as televisões todas trabalhando para eles. Eles estão pagando e tem a Globo na mão, o SBT é do pai do rato, do ratinho. Mas a questão da popularidade da direita no Sul, a gente fala de região Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Lula, ele tem esse mesmo percentual aí de 30 e poucos por cento de popularidade. Sim, mas uma rejeição de 60 e poucos. Então, por quê? Porque está agindo mal, está errando em tudo. Está conduzindo o governo de uma forma, para mim, inesperada. Para mim foi uma surpresa e uma decepção. Eu ia dizer, o senhor diria que é uma decepção esse governo? Muito grande. Em algumas palavras, a palavra principal seria decepção. Decepção. Decepção, porque passou a fazer o governo do Bolsonaro sem o Bolsonaro. O que o Bolsonaro gostaria de fazer no Paraná que o Rato e o Lula não tenham feito? Nada. Eles estão na linha do Guedes. O meu amigo Haddad, um cara sério, meu amigo pessoal, às vezes batemos papos telefônicos aí sobre a política brasileira, longos e tal. Ele é um cara sério, mas ele é um liberal, ele acredita no liberalismo econômico. E está fazendo esse jogo, que é o jogo que, de certa forma, faz o Trump, para salvar os Estados Unidos. governador. Mas o que os Estados Unidos está querendo desmanchar no seu espaço territorial, o Haddad e o Lula querem montar aqui, que é o monetarismo absoluto, o rentismo como o fator básico do crescimento de um país. Isso não está dando certo no mundo. Para você ter ideia, venderam a Copel aqui. A França estatizou novamente o sistema energético. A Alemanha reestatizou o sistema energético. A França, a Alemanha, a Espanha e Portugal estão reestatizando o sistema de água. Nós estamos fazendo o contrário. O caminho inverso. Em favor do quê? Do lucro de minorias, com o rentismo estabelecido acima da formação do povo, da formação de quadros e da inteligência de um partido que se transforma numa alavanca de crescimento de um país. Não vamos bem assim. Eu não estou fazendo nem críticas à corrupção, estou fazendo críticas a erros ideológicos e ausência absoluta de um projeto. Você assiste um discurso do Lula, é porreta. Me telefonaram ontem lá o pessoal lá do Rio de Janeiro, o Dark Costa, se o Lula fizer ou duas entrevistas mais com aquele cara do boné, o Reinaldo, ele ganha qualquer eleição, ele foi excepcionalmente bem. Ele diz uma coisa, mas faz outra. E foi aqui na Band, né? Não sei, eu não assisti. Foi na Band News. Eu vou até procurar ver hoje. Reinaldo Azevedo. Reinaldo. Mas ele diz uma coisa e faz outra. Na campanha ele era um homem que ia restabelecer o crescimento do Brasil, do Paraná, que ia evitar o preço do petróleo, do pedágio. E no governo é o cara que deu a mão para o rato, saíram por aí privatizando tudo. Ok. Governador, antes de falar desse encontro do PDT, né, da entrada do senhor no PDT, eu quero falar ainda sobre a filiação do senhor ao PT, né, quando o senhor foi candidato nas últimas eleições. Fez uma votação extraordinária, mas perdeu, né, em função da situação do PT mesmo, no Paraná. Se o senhor estivesse em outro partido, né, isso todo mundo diz, né, o meio político todo diz isso. Se o Requião estivesse em outro partido,
ele seria o governador novamente. Não, diferente disso, o Lula não seria o presidente. Então, Nós consertamos o fracasso do PT no Paraná. mas o que eu quero dizer é o Não seguinte... ganhamos a eleição, mas demos uma votação que o PT não teria antes. O senhor, Conseguimos um número maior de deputados estaduais e federais. o senhor e o Requião Filho, né, que é deputado estadual, que é seu filho, estão hoje no PDT, né, um ato de filiação lá em Brasília, na sede do PDT, que, aliás, uma das melhores sedes de partidos do Brasil é a do PDT, lá em Brasília. Na época que fizeram a doação de terrenos, eu não sei o que os outros partidos fizeram, mas o PDT manteve e construiu uma bela sede. O senhor esteve lá, um belo discurso, o Requião Filho também. O caminho que o seu filho está fazendo, me parece que era o que o senhor tinha que ter feito. Porque hoje ele está no PDT, é pré-candidato ao governo do Estado, é o segundo colocado em todas as pesquisas, e quem quiser que venha falar com o Requião Filho. Diferente, que o senhor deveria ter feito, e na época não fez, optou pelo PT. O senhor Eu acredita... optei pelo Brasil. É. Me perdoa, eu optei pelo país. Eu não podia Mas imaginar, optou em ser candidato pelo PT. não podia imaginar o Brasil nas mãos do Guedes e do Bolsonaro. E não precisa nem ter muita imaginação, é só ver o que aconteceu. Mas optou em ser candidato pelo PT. O seu filho, no PDT agora, está em um outro partido, que é um partido moderado, o partido de Leonel Brizola, tem uma história, aliás, amigo do senhor, Leonel Brizola, né, que conviveu com o senhor em vida, e o Requião Filho aparece em segundo lugar. Esse é o caminho que ele está trilhando, que o senhor deveria ter trilhado? O senhor pensa dessa maneira? É o caminho que ele está trilhando para montar um projeto de governo. Hoje, não me importa quem será o próximo presidente da República ou candidato preferencial, inclusive do partido que eu estiver. Me importa um projeto de governo. Claro, o que vai fazer com as empresas estratégicas, o que vai fazer em relação às privatizações que já ocorreram. Como é que o Brasil pode progredir com a eletricidade na mão de um pequeno grupo de picaretas privados que querem só ganhar dinheiro? Como é que ele vai progredir com a distribuição do petróleo privatizada? Como é que ele vai progredir quando um litro de diesel ou de combustível custa R$1 e é vendido numa distribuidora, num posto de gasolina por 6, 7? Não tem cabimento isso. Tem que ter um projeto, mas tem que dizer que vai fazer e como vai fazer. Chega daquela conversa, vamos renacionalizar o petróleo, vamos brasileirar o petróleo. Tem que dizer como, do ponto de vista jurídico, estratégico, técnico. E daí mobilizar o Brasil do ponto de vista da soberania, da nacionalidade e do desenvolvimento. Você já viu que não se fala mais na palavra desenvolvimento no país? Parece que ela foi cancelada do dicionário. O PDT foi fundado em cima dessa palavra, nacionalismo, soberania, dessas palavras de desenvolvimento. Então, eu conversei com o Lupe em Brasília, antes de entrar, você estava lá na minha filiação, em torno disso. Dia 29 temos uma reunião aqui em Curitiba e vamos começar a fazer reuniões para construir uma proposta para o governo do Paraná e proposta nacional do Brasil. Inclusive, propostas hoje, em função das circunstâncias, de que comportamento tem o país, que deverá ter o país, em torno dessa encrenca toda do Donald Trump. Essa loucura toda, esse desvario político. Mas sempre lembrando que não é o Ronaldo Trump, que é uma política norte-americana para superar o erro brutal que foi o investimento pesado de dinheiro na China, sem investimentos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje não têm condição de produção, mesmo tendo dinheiro. Então temos que entender que o liberalismo econômico foi um erro lá, e não pode ser aqui. O que é que eles querem? Nos transformar num satélite deles, não só nós, mas todos os outros países. Também não sou partidário desse elogio interminável à China, eu adoro a China, já fui algumas vezes lá, mas o Brasil tem que ter um projeto para o Brasil, não é para a China. É claro que temos que respeitar a China, o que eles fizeram é uma coisa maravilhosa nos últimos anos, o seu crescimento, desenvolvimento, crescimento da tecnologia, número de habitação, qualidade de vida, mas nós temos que ter um projeto brasileiro. Não queremos ser satélite dos Estados Unidos e nem da China, nem de ninguém, mas temos que jogar junto. Solidariedade no peito, porque estamos dentro do mesmo planeta. Tem que entender que nós não podemos imaginar que somos um país diferente e estar imaginando o porra louca do Donald Trump. Não é assim que funcionam as coisas.
Governador Requião, falando em China, qual que é a sua opinião sobre os veículos elétricos que estão inundando as ruas do Brasil aí? Eu acho que é uma alternativa interessante. Eu não tenho dinheiro para comprar um veículo elétrico e, se tivesse hoje, esperaria um pouco, porque nós não temos estrutura de abastecimento ainda. Mas, pelo que vejo, eles têm um rendimento fantástico. É um jogo muito interessante. Eu sou proprietário de carros velhos. Eu tenho um Jaguar 90, eu tenho um Audi RS4, que é o mais rápido que já rodou por aí, mas é lá atrás também. Tenho carros antigos, tenho um Ford 28, um Jeep 51. Aquele Alfa Romeo, o senhor não tem mais também? Tem uma Tem Alfa também. Romeo Spider. São veículos raros, né? Você não vê em qualquer lugar aí. Agora, Curitiba é brabo, né? Com o frio que faz, a chuva é difícil. Não dá para andar com a capota aberta. Não, andou com a capota aberta, cai a orelha. PDT, o encontro dia 29 de agosto, às 19h30, né, às 7h30 da noite, no Clube Urca, na Eubano Reis 170. O senhor vai estar lá, ao lado do Requião Filho e de outras lideranças do companheiros PDT. do PDT nacional e paranaense. Qual o objetivo desse encontro? Formalizar a nova direção do partido. Nova presidência, que provavelmente vai ficar na mão do Maurício Requião, do meu filho, para a gente montar um esquema de procedimento para elaborar um programa de governo para o Brasil e para o Paraná. O senhor sempre se posicionou da seguinte maneira: eu não estou pensando em candidatura, o projeto, mas o nome do senhor é cogitado para ser candidato ao Senado da República. Né? É uma ideia, possível? é uma ideia. Não é impossível, mas eu, sem ter um partido que apoie um projeto claro, eu vou fazer política apoiando o projeto de quem tiver. Esse projeto do PDT não pode ser um projeto só do PDT. Tem que ser um projeto de todas as pessoas que pensem no Brasil. Nacionalista, vinculado à soberania e ao desenvolvimento econômico, vinculado aos trabalhadores. Aí tem aqueles que falam dos 84 anos do Requião. O senhor está bem de saúde e firme e com gás para viajar ao Paraná, se for preciso. Não, eu quando fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, eu morava em Bruxelas, né? E era presidente do parlamento. E eu fui, então, convidado a fazer um check-up. Eles dizem que tem lá a melhor medicina do mundo, eletrônica e tal. Eu fui meio renitente e tal. Fiquei 3 dias fazendo check-up. E quando, no terceiro dia, que eu ia ter alta, e vi o resultado, fiquei espantadíssimo. Deus, cara, o senhor fez muito bem em vir aqui fazer a sua avaliação de condição de vida e tal, porque eu pensei, vai dizer agora que eu tenho que parar, porque eu estou morrendo. O senhor vai ter agora só mais 20 anos, tranquilamente, com vida produtiva. Daqui a 20 anos, pense na aposentadoria. O que eu digo, Moraes, é que eu fui presidente do Parlamento Europeu, do Parlatino, do Parlasul, eu fui prefeito de Curitiba, eu fui governador do Paraná. Eu aprendi para burro sobre o que acontece no mundo, essa jogada estúpida do liberalismo que está provocando crises incríveis. Na França, a Grécia simplesmente acabou, não existe mais. O desequilíbrio, com o domínio absoluto do capital em cima desses países. Eu aprendi muito e eu tenho o que ensinar e o que, participando, levar o Brasil a uma política mais inteligente, que não seja essa bobalhada do discurso, que foi onde tropeçou o Lula. Um discursinho bonito e uma prática que não tem nada a ver com o discurso feito. Muito bem. Embora tenha alguns acertos, eu não estou aqui fazendo terrorismo, não. Tá certo. Nós queremos agradecer a sua visita aqui, governador Requião, muito obrigado. Carlos, muito bom bate-papo. Infelizmente o tempo é curto aqui, mas a gente gostaria de ficar muitas horas conversando. Né? Governador, gostaríamos que o senhor agora rapidamente deixasse aqui uma mensagem a todas as pessoas que nos acompanham. Estamos comemorando 1 ano de programa aqui na Band e comemorando com a sua presença. É uma honra para a gente tê-lo aqui com toda a experiência, com todo o conhecimento que o senhor tem na área política. E, ao mesmo tempo, lamentar aqui pelo fato do senhor não ter participado desse governo, quem sabe para ter ajustado ou ajudado a contribuir nos ajustes necessários. Eu do governo nunca quis participar.
várias O senhor ofertas. foi convidado e recusou, né? Ofertas eram para me arquivar. E eu queria ter a possibilidade de influir na política econômica. O Lula me telefona uns dias depois da eleição e diz: Requião, quero marcar uma reunião com você para a gente discutir a política nossa no Paraná e no Brasil, os cargos e tal. Nunca mais me ligou outra vez. Daí a Gleisi me procura e me oferece um emprego. Você vai ser presidente, Requião, do Conselho de Administração de Itaipu. Não existe presidência do Conselho de Administração de Itaipu. E ele não significa nada para a política brasileira. É um carguinho para encostar um político que quer receber sem fazer nada. Eu disse que não existia o cargo. Posteriormente me ofereceram a possibilidade de uma presidência do Conselho de Administração da Eletrobras. Você vai ganhar R$200 mil por mês. Não estou nisso para ganhar dinheiro. Eu quero espaço para conversar sobre os acertos e os erros que o governo está cometendo. Eu acho que nós estamos desequilibrando o Brasil e vamos muito mal. Daí, não fui ouvido. Ofereceram embaixadas na América Latina e tudo mais. Não entenderam bem o que eu fazia na política. Eu entrei na política, gente, com uma vontade danada de ajudar a transformar o mundo, de melhorar a vida das pessoas e dos países. Não entrei atrás de cargo. E recusei tudo e acho que sem um projeto nós não iremos a lugar algum. E vejo que sem um projeto a derrota da Frente da Esperança será memorável, embora a derrota não signifique o progresso do Brasil. Nós não estaremos numa situação boa. Então temos que trabalhar para mudar isso. O PT está à disposição e eu faço aqui o convite para o pessoal participar da nossa reunião de 29. Lembrando aqui, dia 29, né, no Clube Urca, na Albano Reis, ali 170, no AU, tá? O endereço aí do encontro do PDT. Agradecer mais uma vez, governador Roberto Requião, pela visita. E vamos fazer um intervalo aqui no Brasil, etc. e tal, e voltamos na sequência aqui na tela da Band.